Olá, hoje no vídeo eu vou falar sobre como é que eu selecionei e organizei a footage. Quando comecei então a pensar na pós-produção, tive que decidir qual é que era o programa de edição que eu ia usar e eu decidi então que ia usar o DaVinci, primeiro por ele ser grátis e segundo porque me oferece todas as ferramentas necessárias para eu editar tanto as entrevistas como o documentário. Primeiro, não posso deixar de referir que eu editei em duas partes. A primeira parte foi quando eu editei então as entrevistas, uma vez que eu ia publicar as entrevistas primeiro, e depois então editar o documentário já com as entrevistas prontas. Primeiro então falando sobre as entrevistas. A primeira edição. Como é que eu selecionei então estes clipes, esta footage para as entrevistas? Eu fiz a edição das entrevistas individualmente em cada entrevista, então eu sentava-me, via toda a footage que eu tinha daquela entrevista e selecionava os clipes e o que mais me interessava de acordo com a narrativa, de acordo com o que o entrevistado me estava a dizer e o que é que eu queria contar, o que é que eu tinha colocado como específico para aquele entrevistado falar e então ser interessante se ele contar, tanto da história das Induenças, como as suas histórias das Induenças. De ter então todos os clipes selecionados, eu decidi colocá-los então todos na timeline, por ordem cronológica de como foi feita a entrevista. Depois de ter então as entrevistas já publicadas, decidi então a fazer a edição do documentário e eu comecei esta edição primeiro por voltar às entrevistas, selecionar os clipes que eu considerei mais interessantes e importantes para eu conseguir contar a narrativa que eu queria no documentário. Então comecei por copiar esses clipes e colocá-los na timeline do documentário. Depois de ter então já os clipes selecionados das entrevistas, coloquei-os por ordem cronológica na timeline e fui ver então toda a footage que tinha das Induenças. Esta footage foi selecionada com algumas regras. Eu queria então footage que tivesse estável, com foco e também que me conseguisse transmitir o que eu queria contar, a narrativa que eu queria contar para o documentário. Depois de ter então selecionado a footage que eu queria, coloquei então essa footage na timeline e, tal como referi no vídeo anterior, eu fiz então a edição em secções. Então comecei por fazer esta edição nas secções, como por exemplo a secção da precisão noturna. Eu tinha então as entrevistas que falavam sobre a precisão noturna, tinha também os clipes que se referiam e que mostravam o que é que decorreu na precisão noturna e eu ia então intercalando os clipes da precisão noturna, também por ordem cronológica, e ia colocando depois também as entrevistas que faziam sentido de acordo com o que estava a acontecer, com o que nós estávamos a ver. E foi assim que eu fui fazendo então a edição, sempre por secções, utilizando então a footage que eu tinha, as imagens que eu tinha das celebrações das Induenças, acrescentando aqui as entrevistas para trazer também aqui uma bolha mais intimista de uma tradição que decorre já há vários anos, que as pessoas da Terra se empenham todas muito para que ela consiga acontecer, para que continue a acontecer e para que se faça. Este foi então o meu processo de seleção da footage e depois da organização na timeline. Espero que tenha sido explícito e já sabem, continuem a acompanhar todo este caminho nas redes sociais.